Imagine você lá nos anos 70, se formando na prestigiada escola Juilliard, com a carreira pronta para começar e com o rosto perfeito para as obras shakespearianas que Hollywood adora. Você recebe uma oportunidade de fazer um personagem, o Super-Homem. Mas não é o Super-Homem de Nietzsche, que seria a garantia de Oscar. É o Super-Homem da National, da DC. Sua primeira grande oportunidade de carreira é interpretando um personagem de quadrinhos para criança. Muitos atores poderiam ver isso e interpretar como uma coisa menor, algo só passageiro. Mas é aqui que entra o Christopher Reeve e o quão importante ele é nessa tempestade perfeita que foi Superman o filme. E eu acho que é importante a gente trazer um pouquinho de contexto histórico aqui. Pra quem não sabe, o Superman surgiu lá em 1938, que foi o momento da Grande Depressão nos Estados Unidos, que foi em essência um dos grandes momentos de incerteza e insegurança com relação ao que seria o amanhã daquelas pessoas. E isso não se refletia apenas na sociedade americana, era algo global, porque já estava começando a existir um movimento realmente de globalização. E foi aí que dois jovens de Cleveland, e nunca subestime o poder dos jovens, vieram com uma ideia nova. E se a gente fizesse um herói, mas não um herói normal, como o Zorro ou o Fantasma? E se a gente fizesse alguém super? Alguém sobre-humano? Mas não só sobre-humano no sentido de que ele teria poderes e estaria acima de todos. Ele era sobre-humano, mas estaria do lado das pessoas. E aqui vem um ponto muito importante que eu gosto de falar sempre. O Superman dessa época ele era meio vida louca. Apesar de ser um personagem muito relacionado às crianças e que vendia quadrinhos só de aparecer na capa, se você acompanha nosso Instagram você já sabe disso, ele era um personagem que tinha uma abordagem um pouco mais violenta, assim, na medida do possível, é claro, e mais sarcástica até. E é claro que isso reflete bastante da sociedade daquela época. E não tem como desassociar. O Superman é sempre um produto da sua época. Então nós tivemos esse primeiro momento na Grande Depressão, nós tivemos o Superman na Segunda Guerra Mundial, quando a Guerra Fria começou a esquentar, nós tivemos um Superman envolvido em uma dessas questões, como por exemplo a corrida espacial, que foi um grande acontecimento naquele momento do mundo e trouxe muito dessa questão das histórias espaciais do Superman. Sério, é muito legal você perceber o quanto a história do mundo e a história do Superman estão conectadas, especialmente porque são aí basicamente 90 anos de história em que a gente tem muita coisa que se interliga e depois você vai percebendo, você vai fazendo esse resgate e sério, é algo interessantíssimo. Inclusive esse é um dos nossos focos, falar um pouco mais sobre essa história do Superman ao longo do tempo. Alguns de vocês devem saber que a primeira adaptação do Superman foi no rádio. Inclusive nós tivemos um vídeo curto essa semana falando um pouco sobre isso. Mas aí vieram as séries de TV e as apresentações de teatro, e o caminho estava pavimentado. O Superman já era um personagem muito reconhecido mundo afora. E é legal você perceber também o quanto que essas obras trouxeram alguns aspectos novos para o personagem. Então nós temos a animação Fleischer, que trouxe toda uma questão visual para ele que segue até hoje. Nós tivemos a série de rádio que trouxe a Kryptonita e alguns personagens de apoio. Mas uma coisa é fato, sempre houve uma inquietação para levar o Superman em uma história completa para cinema. Alguns episódios das séries antigas eram transportados para salas de cinema, mas nunca tinha uma aventura 100% pensada para a experiência cinematográfica. E é aí que o pessoal envolvido nisso trouxe um rapaz para escrever uma história, um tal de Mario Puzo, não sei se vocês conhecem, que ele fez um filme aí há um tempo atrás, eu não sei se vocês conhecem também, que é a adaptação de roteiro do Poderoso Chefão. Então, é um rapaz que fez um negocinho bem pequeno para a história do cinema, né? Então, o Mario Puzo cuidou do roteiro no começo, mas ele passou por algumas reescritas, e eu acho importante a gente falar que ele caiu nas mãos do Tom Mankiewicz. É muito importante citar o Tom, porque o próprio Richard Donner, que é o diretor do filme, ele sempre lutou bastante para que ele tivesse esse crédito como alguém que trabalhou no roteiro, apesar de que o filme em si não acredita ele. Pra vocês terem ideia, o Tom já colaborou na franquia 007, e ele trabalhou em filmes como Diamantes São Eternos, Vive e Deixa Morrer e Contra o Homem da Pistola de Ouro. Pouco gabaritado o menino, né? Depois ele veio a trabalhar com Donner também em O Feitiço de Áquila. E bom, justamente Richard Donner, né? Não tem como falar de Superman sem falar desse cara, porque pra mim ele tá na mesma prateleira que o Jerry Siegel e o Joe Shuster, em termos de alguém que reinventou o personagem pra uma nova geração, alguém que fez o personagem crescer na visão do público. E eu acho que grande parte disso vem do compromisso desse cara com o filme que ele tava fazendo. Então, ele já tinha trabalhado anteriormente com alguma série de TV, ele já tinha feito um clássico que é A Profecia, mas nada disso tinha a mesma escala que o Superman teria. E eu acho que realmente uma das grandes diferenciais dele, que você viu em várias entrevistas, é que o Donner realmente é muito fã do potencial que o Superman teria. E aí ele não poupou esforços não, tá? Colocou John Williams pra fazer a trilha sonora clássica, colocou Geoffrey Unsworth de 2001 pra fazer a fotografia do filme, e esses são só alguns dos exemplos da galerinha que ele reuniu pra cuidar desse filme. Mas como um filme não é só feito de nomes e portfólios, a grande questão dele é a mão de maestro do diretor. Então o Donner conduziu toda essa galera, essa orquestra que eles formaram, com base em um mantra: verossimilhança. O Donner sabia muito bem que tinha um mundo mágico em mãos. O protagonista dele era um alienígena.
Era um mundo que coisas absurdas poderiam acontecer, então ele tinha uma missão: tornar esse cara crível. E não só aquele lance que a gente conhece de você vai acreditar que um homem pode voar. Isso é só um aspecto. Ele queria fazer que tivesse sentido o fato dele estar aqui, sempre andando no chão junto com as pessoas. Hoje em dia a gente discute muito sobre essa questão de ter os personagens em mundos diferentes, então o Superman de James Gunn, o Quarteto Fantástico do MCU agora, tendo os seus planetas, suas sociedades sendo representadas de forma retrofuturista ou com outras pegadas, mas a gente vê que no filme de 78 o Donner aposta bastante numa Nova York da época. E aí eu não sei se é uma questão orçamentária ou se é realmente uma questão de que foi uma escolha dele, mas eu imagino que seja realmente uma escolha, colocar o Superman, essa questão mágica dele, em meio a uma sociedade que qualquer pessoa de Nova York, obviamente, que saísse nas ruas, veria ali no seu dia a dia. Então você tem um elemento externo sendo colocado numa sociedade que todo mundo já conhece e desenrola a história a partir daí. E aqui vem a perspicácia do Richard Donner, porque ele entendeu a questão do contexto histórico para o Superman. Então esse Superman aí no final dos anos 70, depois da crise do petróleo, crise do Vietnã e os movimentos hippies, ele tinha que ser algo mais do que só um combatente, só um herói que vai e resolve as coisas. Ele precisaria se posicionar também como um amigo das pessoas que ele está salvando. Tanto que se vocês assistirem o filme, uma das formas que ele se define para Lois Lane é como um amigo. Espero que este pequeno incidente não impeça de voar, senhorita. Estatisticamente falando, ainda é a maneira mais segura de se viajar. Tá. Espera! Quem é você? Um amigo. Tchauzinho. É a ressignificação daquela ideia do campeão dos oprimidos. É uma atualização, é uma nova versão do Superman, uma nova linguagem para um novo tempo. E que é algo bem atual até hoje. Para vocês terem uma ideia, Robert Redford, Clint Eastwood e Sylvester Stallone tinham sido considerados para o papel. E eu acho que realmente eles seriam até que bem interessantes, considerando toda a questão de boa atuação que eles sempre apresentaram nas carreiras. Mas eu acredito que eles realmente fariam muito mais sentido em um Superman mais baseado na Era de Ouro. Só que aí, no final, o papel ficou com um iniciante magrelo chamado Christopher Reeve. I had seen him in a play where I believe he played two characters, one himself, one his grandfather. And he was a wonderful actor, charming actor. E, meu Deus, o que falar sobre Christopher Reeve? A gente fala bastante sobre ele, né? A gente sempre traz algo novo. A gente sempre se pergunta se existe algo novo pra falar sobre ele, mas o cara é uma máquina de surpresas. O cara entregou o papel da vida dele ali e fez algo que pode ser discutido até hoje. Mas para não tomar muito tempo nesse vídeo, até nem a proposta disso, eu quero lembrar pra vocês que a gente fez um vídeo, que vai estar por aqui, sobre o documentário dele, que a gente comenta um pouco mais sobre o Christopher Reeve, a pessoa Christopher Reeve e a relação dele com o papel do Superman. Mas o ponto principal do que eu quero falar aqui é o quanto que a dupla Richard Donner e Christopher Reeve foi perfeita. Eu sei que a gente atribui muita coisa ao Christopher Reeve, como eu falei, e é claro, isso também tem o motivo dele ter continuado no papel, mesmo depois do Donner ter saído do projeto do Superman, mas eu acho que é importante a gente citar o Donner porque ele realmente foi o cara que deu o direcionamento inicial para tudo aquilo e até mesmo para a pegada que o Reeve ia seguir depois. Então, todos os outros filmes do Superman que vieram depois, mesmo sem o Donner, tem muito a agradecer a ele. E sabe o seu filme de herói favorito? Ele também tem alguma coisa a agradecer ao Donner. The other reason is because the films Dick made inspired me to even want to go down that track. And of course, in particular, Superman the movie is still to this day the archetype of the perfect superhero film origin story. And we watch it before we make almost any one of our films. E o fato desses dois caras serem tão bem alinhados com um roteiro e uma proposta tão bem alinhadas também, só fez o resto se desenrolar perfeitamente. Então, como destaque do filme, a gente também tem a Margot Kidder, que basicamente redefiniu o que é a Lois Lane na tela, e também criou mais ou menos uma planta baixa junto com Christopher Reeve de como deve ser a relação entre Lois e Clark, e toda essa dinâmica deles no Planeta Diário, e criou basicamente um guia para os próximos atores que viriam a cuidar desses personagens. E de novo entra aqui aquele lance de não subestimar os jovens, porque nesse filme tem Marlon Brando como Jor-El e Gene Hackman como Lex Luthor. E mesmo assim, apesar de darem performances incríveis, eles não roubam o lugar desses dois protagonistas, porque eles realmente sustentam muito bem a história. Eu não queria fazer esse vídeo como uma forma de resumir o filme, porque eu quero que vocês assistam ele, pelo amor de Deus. Mas a minha ideia é falar um pouco de como essas pequenas pecinhas acabaram se encaixando e construíram algo tão bom, e que é basicamente a planta baixa para qualquer outro filme de herói que a gente vê atualmente. Muitos deles, eu inclusive diria que não chegam nem perto.
do que foi o Superman o filme. Eu aposto que se você for assistir esse filme, mesmo com o olhar enviesado de quem já viu filmes recentes, você vai perceber que ele foi muito bem feito. É uma aventura, uma ficção científica, algo leve, mas que ao mesmo tempo não tá se furtando de trazer alguns questionamentos e alguma profundidade para seus personagens. E para vocês terem uma ideia, esse filme é tão avançado em alguns aspectos que ele tem até o tal do fanservice que a gente gosta de ver hoje. Então, em um certo momento, a gente tem o Kirk Allen e a Noel Neill, que eram Clark e Lois de uma das séries do Superman, participando do filme como os pais da Lois Lane. Então, sim, tem service. Eu quero ainda fazer um vídeo muito maior falando sobre esse filme, mas, no geral, o que eu queria deixar é que é um filme feito com muito coração. Ele é um filme feito com pessoas que têm vontade, que querem trazer profundidade para aqueles personagens, e isso, no geral, é o que faz ele sobreviver ao teste do tempo. E eu admito, a gente sempre fala que o Superman não tem um filme grandioso desde 1978, mas eu espero que esse raio caia no mesmo lugar agora com o filme do James Gunn. Todos merecem um Superman o filme para chamar de seu. Inclusive o Superman atualmente. É sempre bom lembrar que o filme teve algumas sequências, e nem todas elas são tão unânimes quanto esse primeiro filme. Então, se vocês quiserem ver alguns vídeos sobre elas, podem comentar aqui embaixo, que com certeza a gente vai estar correndo atrás de produzir alguns vídeos. Esses eu acho que um pouquinho mais elaborados, porque não são tão conhecidos quanto o primeiro filme. E falando de sequência, recentemente foi lançado um em quadrinhos. Esse aqui, Superman 78, que tem até a participação do Brainiac na história. Esse com certeza eu vou trazer um vídeo falando aqui pra vocês, em breve, não vou prometer uma data específica, mas em breve vai ter um vídeo. E se vocês quiserem comprar esse quadrinho para acompanhar, eu vou deixar aqui embaixo o link da Amazon. Lembrando que comprando por esse link vocês vão estar pagando o preço normal, mas vão estar dando uma ajuda aqui pro projeto da Fortaleza da Solidão. E se vocês quiserem acompanhar as novidades do Superman em tempo real, saibam que a gente tá no Instagram, no Twitter e no Threads. Considerando esse momento que a gente tá tão próximo do filme, sempre tem conteúdo novo saindo e é uma boa forma de se manter atualizado sobre o Superman. Esse episódio aqui tá disponível no YouTube e no Spotify. Todos esses links vocês encontram nas descrições dos vídeos ou na bio das nossas redes sociais. E é isso, pessoal. Eu acho que eu consegui cobrir mais ou menos algumas coisas que eu acho importante falar sobre esse filme, sobre o que torna ele tão importante, o que torna ele tão atualizado, apesar de ser um filme de 78. E comentem, vocês gostam desse filme? Vocês acham que o filme do James Gunn vai chegar perto de ter essa qualidade? Vocês têm alguma preferência por outro? Comentem aí, que sempre vale a pena ter essa discussão sobre Superman. Tamo junto, galera. Até a próxima.